Pessoal, eu vou mandar fazer correção na resolução das atividades da apostila, que é sobre as propriedades da radiação, tá? Só que antes disso, eu enviei para vocês no grupo uma foto com algumas propriedades que eu vou pedir para vocês copiarem no caderno, tá bom? Quando nós voltarmos, eu vou olhar o caderno de vocês, tá? E vou explicar todas elas para vocês gravarem. Lembra que eu falei para vocês? Nós só aprendemos matemática fazendo matemática, tá? Então, vamos lá, ó. Propriedade dos radicais, tá? Aqui eu coloquei raiz n de A, que é igual a L. Só para vocês verem a nomenclatura, para vocês verem o nome. O N, esse númerozinho que vem aqui do lado do radical, que quando é 2, ele não aparece, ele não precisa aparecer porque é raiz quadrada, a gente já sabe que é 2, nunca é 1 esse número, tá, pessoal? O nome dele é índice, o índice nunca é 1, sempre é 2 ou mais, tá? O sinal aqui, esse desenho, chama-se o radical, é o radical. O número que vem dentro do radical é o radicando. E o resultado é a raiz, tá? Então, vamos lá, explicando certinho para vocês. Ó, primeira propriedade. A raiz enésima de um número elevado à enésima potência é o próprio número. Como assim? Raiz n de x elevado a n, ó, o mesmo número, é igual a este mesmo número, tá? Por exemplo, raiz cúbica de 5 ao cubo. Ó, 3 no índice, 3 no expoente. O resultado vai ser sempre este número aqui, ó, que tá aqui dentro. Sem a raiz, o radical e sem o expoente. Vai ser ele próprio, ou seja, como se você cortasse, tá? Segunda propriedade. O índice de uma raiz pode ser multiplicado ou dividido por um número real qualquer, desde que o expoente do radicando também seja multiplicado ou dividido pelo mesmo número. Matematicamente, como que fica? Raiz n de x elevado a m. Eu posso fazer esse n vezes um número qualquer, tá? E esse expoente vezes esse mesmo número aqui, ó. Certo? Como assim? Deixa eu ver um exemplo aqui com número. Eu posso multiplicar ou dividir, no caso, se eu quiser, eu posso fazer isso aqui, ó. Que às vezes alguns cálculos matemáticos a gente consegue ter algumas estratégias, né? Às vezes ele se encaixa em alguma estratégia. Eu posso fazer, por exemplo, 3 vezes 2, né? E o expoente aqui é 5 vezes 2. Eu posso fazer isso, tá bom? Aí ficaria a raiz sexta de 2 elevado à 10ª potência, tá? Só que eu tenho que multiplicar ou também dividir, ó, pelo mesmo número. E esse tem que ser iguais, tá? Não pode ser diferente. Terceira propriedade. Essa propriedade trata das raízes em que o radicando é o produto entre dois números. Ou seja, a raiz do produto é igual ao produto das raízes. Como assim? Raiz n de A vezes B, eu posso separar. Então, fica raiz n de A vezes raiz n de B, certo? Por exemplo, se eu tiver raiz quadrada de 2 vezes 3, eu posso fazer assim, ó, raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 3, separá-los, tá? Quarta propriedade. Essa propriedade é idêntica à anterior, mas se aplica à divisão de dois números quaisquer. Por exemplo, raiz n de A sobre B, eu posso escrever dessa forma. Raiz n de A dividido por raiz n de B, tá? Quinta propriedade. Essa propriedade se diz respeito às raízes de raízes. Por exemplo, raiz n de raiz m de A
eu posso fazer o quê? N vezes M e deixar um único radical, tá? Por exemplo, vamos fazer aqui um exemplo. Raiz cúbica de raiz quadrada de 3. Eu posso fazer assim, ó. Quando não tem o índice, ele vale 2, né? Então, pode ficar assim, ó. 3 vezes 2, raiz sexta de 3, tá? Sétima propriedade. Todo radical pode ser escrito na forma de potência, com o expoente fracionário. Por exemplo, raiz n de a elevado a m é igual, é a mesma coisa que raiz quadrada de m dividido por n, tá? Como assim? Quem tá por dentro tá por cima, quem tá por fora tá por baixo. Eu acho que eu já expliquei isso pra vocês, né? Vamos ver um exemplo numérico. Aqui, ó, raiz quadrada de 5 ao cubo. Como ficaria? 5 elevado a 3 meios, tá? Quando não tem um índice, ele vale 2. Então, ó, quem tá por dentro tá por cima, quem tá por fora tá por baixo, ok? Aí, outras propriedades aqui, ó. Raiz n de 0 é o próprio zero. Raiz quadrada de 0 é 0. Raiz cúbica de 0 é 0. Uma raiz qualquer de 0 é sempre 0. Raiz n de 1 é igual a 1. Ou seja, raiz quadrada de 1 é 1, raiz cúbica de 1 é 1, raiz quinta de 1 é 1, porque 1 vezes 1 vezes 1 vai dar sempre 1. E aqui diz respeito a... Deixa eu ver aqui. A primeira propriedade, né, que eu repeti aqui. Ou seja, quando o índice é o mesmo que o expoente, você pode cortar eles e a raiz e deixar o próprio número. Ok, pessoal?